Recebo aqui o Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros do Estado. Nós tivemos uma assembleia há pouco, inclusive o Coronel está aqui ao vivo, não é por telefone, está ao vivo e a cores aqui para o pessoal que nos acompanha também pela webcam no estúdio, para falar sobre algumas ações que estão sendo discutidas aí por parte da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, também dos bombeiros, envolvendo uma série de fatores, né? Há pouco a gente falou aí sobre a questão de atraso de salários, a gente sabe da questão também, diariamente, das dificuldades dessa questão da segurança, dos direitos também. Primeiramente, Coronel, é um prazer recebê-lo aqui. Uma boa tarde, obrigado por estar pessoalmente no estúdio da Rádio ABC. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço aí a possibilidade de vir conversar com os teus ouvintes do Estamos Aí. Aproveito para cumprimentar a todos, cumprimentar a ti e, se tu me permitir, um segmento especial dos teus ouvintes aí da ABC 900, que são os oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, que eu sei que te prestigiam aí com a audiência. Inclusive nós temos aqui em alguns debates, né, em alguns programas, tanto dos bombeiros e também da Brigada, representantes ou ex-representantes, né, porque agora já estão mais aposentados, trabalharam durante muito tempo e ainda em alguns programas participam aqui da programação da ABC. De maneira muito contributiva, eu tenho certeza, porque o oficial da Brigada, ele veste inicialmente, antes da farda mesmo, ele fica impregnado dessa noção de cidadania, dessa noção de pertencimento, e isso faz com que nós não abandonemos ao longo da vida, não só da carreira, a ideia de trazer dias melhores para a população do Rio Grande. Confesso para o senhor que meu sonho era ser ou jogador de futebol ou trabalhar no meio do esporte, né? Então eu não fui jogador, mas trabalho com notícias, trabalho com jornadas aí esportivas, gosto bastante de esporte, mas confesso que quando entrei aqui no jornalismo comecei a ter claro, antes já também, mas conversando e também acompanhando operações, o trabalho, sabendo das dificuldades diárias, eu comecei também a tirar o chapéu para as pessoas que se dedicam nessa área. Tanto o Corpo de Bombeiros, que a gente vê a união, né, das cidades, às vezes uma cidade não tem determinado e a outra vem em um curto espaço de tempo e já ajuda, com a Brigada Militar também, com as demandas. Então, realmente, as palavras do senhor aí, concordo plenamente em relação aos profissionais, aqueles que trabalham ainda e aqueles que já durante muito tempo também mas tu sabe, serviram JP, que nós oficiais da Brigada, e a Brigada Militar de maneira em geral, nós somos muito agradecidos também, muito gratos ao bom jornalista, porque o bom jornalista faz uma diferença enorme na vida de uma comunidade, ele se alia ao bom trabalho, ele se alia à boa vontade e à forma de fazer diferente, e o bom jornalismo, estando num veículo realmente sério, como é o caso da ABC, não vai nenhum confete, mas assim, ele é muito importante porque ele nos critica no momento que deve criticar e com isso aprimora o nosso trabalho, as nossas atividades. E de alguma forma reconhece, coloca em relevo esse aspecto motivacional que é tão importante e o aspecto da condução da opinião pública naquilo que as pessoas precisam saber, porque senão fica só aquela hipocrisia do politicamente correto, aquelas questões onde o criminoso é o suspeito, o policial é o agressor, e isso ficou no passado, mas muito tempo para trás e nunca foi também um conceito muito próprio da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, da nossa Brigada Militar. Isso era um conceito além de visas de Estado e que acabava repercutindo aqui entre nós, porque todo o cidadão gaúcho sabe da diferença que é a Brigada Militar nesse estado e o Corpo de Bombeiros. Portanto, o autojornalismo, o jornalismo feito com seriedade, ele repercute muito bem nos corações dos militares estaduais. Bem, agradeço. Bom, o senhor, à frente, né, como presidente da associação, está vindo uma assembleia, o que foi debatido, o que o senhor, junto com outros também colegas, enfim, estão neste momento buscando e apurando aí em relação às notícias e as questões envolvendo a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e também Corpo de Bombeiros, Coronel? Na verdade, o grande mérito, me parece, da Associação dos Oficiais neste momento, ele dialoga muito bem com essa ideia da inserção social, essa ideia farroupilha, essa ideia que a gente tem de fazer a diferença. E o grande mérito, repito, é que a Associação de Oficiais consegue, nesse momento, por boa vontade, por seriedade, por inteligência, por profissionalismo das demais entidades de classe e o sindicato, que representa os auditores fiscais, reunir toda essa pleiade de profissionais com larga experiência no Estado, no caso dos auditores fiscais, dos
procuradores do Estado, dos defensores do Estado, dos auditores de conta, enfim, dos defensores, se já falei, mas nós estamos reunindo aí 8 entidades de classe, todas elas com este mesmo sentimento republicano e, na verdade, uma noção muito forte de que o governo precisa ser socorrido para que possa socorrer o cidadão do Rio Grande. Eu gostaria de traduzir isso da seguinte forma: o governo vem, desde que assumiu, enfrentando uma crise e não nos parece que este enfrentamento que o governo esteja promovendo vai fazer com que, nas palavras do próprio governo, estejamos em condições de apresentar um Rio Grande do futuro, um Rio Grande mais forte, um Rio Grande mais pujante. Nós não percebemos assim. Infelizmente, inclusive, nós não percebemos desse jeito. Nós temos mantido reunião com todos estes profissionais destas áreas que compõem a alta gestão do Estado e temos percebido que neste encaminhamento que o governo faz, quase que exclusivamente no corte de gastos, e mesmo assim este corte de gastos não é feito com a qualidade que deveria acontecer, esquecendo um pouco, descurando um pouco da questão da ampliação de receitas, da diversificação que está aí à disposição do Estado, porque não basta tu cortar gastos, tu tem que colocar recursos no cofre. E isto nos parece estar realmente faltando. Tem alguns colegas teus da imprensa que nos desafiam de maneira equivocada, mas então quer dizer que tem dinheiro e o governo não está pagando os vencimentos. Essa discussão ela é muito simplista e ela se presta a desinformar as pessoas. A nossa discussão ela é em outro nível. Nós sabemos que há uma crise e nós estamos percebendo ineficiência do gestor público do Estado em administrar essa crise. Portanto, nos reunimos de maneira responsável, eu repito, de maneira propositiva, contributiva, e estamos apresentando algumas alternativas ao governo que nós não temos a pretensão de que apontem a solução, mas repito, estamos contribuindo neste olhar para diversificar as receitas e fazer com que o governo possa, de alguma forma, parar com esta medida perversa, descabida, ilegal, antijurídica, qual seja o de parcelar, atrasar salários. Esta medida não está à disposição do governo para enfrentamento de crise. Isso nós temos dito e temos repetido com muita ênfase. E nessa linha de apresentar isso que a associação, no caso de que o senhor falou há pouco, ao governo, essa apresentação ela vai ocorrer através de reunião, através de ofícios? Como que a associação Nós já pretende? reunimos, já estivemos com várias entidades. Eu até gostaria de dizer, a Associação do Ministério Público, a Associação dos Delegados de Polícia, a Associação dos Auditores, através da AFISVEC, o sindicato é o Sindifisco, enfim, várias, a Associação dos Auditores de Contas do Estado, né? A Associação dos Procuradores do Estado, enfim, todas essas associações já estivemos com o governo do Estado, recebidos pelo Dr. Fábio Branco, chefe da Casa Civil. Recebeu as medidas. Foi uma reunião bastante propositiva, mas um pouco tensa, era a primeira reunião. O governo precisa entender que as entidades estão disponíveis para contribuir nesse momento grave e que nós não estamos lá para o enfrentamento, para o confronto. A ideia não é essa, a ideia realmente é apresentar as propostas, fazer com que o governo nos ouça. E recebemos em retorno, naquela reunião ainda, que algumas das medidas que estavam sendo propostas e que tendem a fazer com que a arrecadação aumente em 5 bilhões ano, já estariam sendo adotadas pelo governo do Estado. Nos faltou o secretário nos informar que medidas são essas que estão sendo já adotadas, em que profundidade elas estão sendo adotadas e qual a extensão da adoção dessas medidas. Bom, o governo, através da Casa Civil, ficou então de fazer minimamente uma ata, um relatório da nossa reunião, estudar os documentos que nós havíamos repassado e então nos responder, nos dar algumas respostas, provocando para novas reuniões. Mas o Estado é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rapidamente. 14 dias atrás nós estávamos no meio do mês. Agora estamos na última semana do mês, onde o governo anuncia algumas medidas novamente que penalizam o servidor do Poder Executivo, da administração direta, o funcionário público, os militares estaduais, e anuncia que vai fazer um pagamento que
vai socorrer primeiramente aqueles que ganham menos. Sim. E na sequência aqueles que ganham mais. Não diz quem são os que ganham menos, não estabelece quais são as faixas, não diz qual é o dia do mês de outubro em que todos estarão com seus vencimentos quitados por parte do governo. Então nos parece assim muito incipiente, um planejamento muito precário, porque faz com que o senhor e a senhora que estão nos ouvindo em casa tenham a ideia de que o dinheiro vai entrando no cofre, há um certo descontrole nessa entrada destes recursos e lá pelas tantas, no final do mês, o governo vai ver quanto tem no cofre para poder fazer o pagamento. Não é isso. O governo, lá pelo dia 10, 12 de cada mês, já tem exatamente o valor que vai estar presente nos cofres em razão do pagamento de tributos e destes. O principal é o ICMS. Nós estamos conversando 4 horas e 13 minutos com o Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e também Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, sobre, enfim, alguns assuntos ligados nessa questão envolvendo, especialmente os parcelamentos. Nós tivemos uma assembleia agora há pouco. Coronel, o senhor acredita, nós estamos, como o senhor bem colocou, quase em outubro. O senhor acredita em alguma medida já para este ano, assim, na prática mesmo, ou pedir muito na verdade, na sua visão? Nós estamos saindo da Assembleia Legislativa, onde fomos recebidos pelo presidente da Casa, fomos recebidos por 9 líderes de bancadas, uma reunião forte, onde todas essas entidades estavam presentes, onde nós construímos um novo espaço de diálogo agora com o Parlamento, também com o governo do Estado, o diálogo está aberto. Acho que sim, que há a compreensão desse aspecto propositivo dessas entidades. Devemos ir ao encontro também do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, portanto buscando os poderes da República rio-grandense nesse aspecto republicano e cidadão para apresentar estas medidas. Acho que, como ouvimos lá no Parlamento, os próprios deputados que compõem comissões importantes, que estão presentes na Comissão de Orçamento e Finanças, que agora propuseram uma frente parlamentar de verificação desse projeto de reestruturação da dívida do Estado com a União, a frente que procura discutir a questão da Lei Candir, absolutamente fundamental aos interesses do Estado, a propositura de uma comissão parlamentar de inquérito para verificar a questão do atraso, o parcelamento de salários. Então, assim, ao nosso sentir das entidades, que somos credores do Estado, não só em razão dos nossos vencimentos, nós somos credores em face da vocação que nós temos de fazer e de prestar um serviço de qualidade para o cidadão. Credor mesmo é o cidadão do Estado do Rio Grande do Sul, é o gaúcho que tem a partir destas medidas que o governo vem adotando, a retração de todos os serviços em todas as áreas. Retração do serviço de segurança, retração da educação. As pessoas do Rio Grande não podem mandar os filhos para a escola. Está aí o CEPERS em greve. A retração da questão da saúde, onde pessoas não têm acesso a cirurgias absolutamente importantes. Então, assim, somos todos credores de medidas tendentes a alavancar o Rio Grande do Sul. Não temos percebido isso e essas entidades, com alta responsabilidade, se movimentam em direção ao Estado Executivo, Legislativo e futuramente o Judiciário. Logo ali adiante, eu acho que semana que vem já estaremos com o presidente do Tribunal de Justiça, que haverá também de nos conceder audiência semelhante, e aí sim estabelecer esse diálogo de alto nível, esse diálogo elevado, que é histórico no Rio Grande do Sul, esta reunião, esta união de esforços entre entidades que fomos felizes em poder propiciar, em poder contribuir no debate. Eu acho que este é uma das grandes contribuições que a Associação de Oficiais do Rio Grande do Sul tem feito, não só em direção aos seus associados, repito, mas em direção ao cidadão do Rio Grande. Coronel Marcelo Gomes Frota, agradeço aqui novamente a gentileza de vir pessoalmente no estúdio da Rádio BC, sempre melhor do que por telefone o teu entrevistado aqui pessoalmente. Em alguns momentos a gente entende que também não dá por conta da agenda, mas sempre que possível a gente agradece aos entrevistados, então reforço esse agradecimento. Muito obrigado, conto sempre aqui com a Rádio BC, com o Grupo Sinos. JP, meus votos é que a ABC continue forte, pujante e com jornalismo sério como tem feito. A nossa admiração e o nosso reconhecimento. Muito obrigado, um abraço aos teus ouvintes. Agradeço ao Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.